Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração a Deus. Boa noite. No mês de maio, nós batistas brasileiros comemoramos o mês da família. E durante esse mês, a nossa igreja está com o tema Cada Lar, uma Igreja. Um tema bem propício para a situação em que nós estamos vivendo no momento. E onde temos aprendido a depender totalmente de Deus e a cultuá-lo em nossas casas. Nós vamos agora cultuar e louvar o Senhor com o Ministério de Louvor.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Bom, irmãos, como nós falamos, o nosso tema é Cada Lar uma Igreja, e a nossa divisa se encontra lá em Mateus 18:20, que nos fala: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E o nosso tema de hoje à noite nos fala sobre oração, a igreja em casa e a família nos pés do Senhor. E vamos estar atentos para o que Deus vai nos falar nessa noite, através do pastor Alaná, e que nós possamos aprender daquilo que o Senhor espera de nós, a nossa família, nesses tempos tão difíceis. Vamos orar nesse momento? Pai bondoso, misericordioso, grande és tu, Senhor, e muito digno de todo louvor e adoração. Senhor, nós te rendemos graças e agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado nesses tempos, porque o Senhor tem estado conosco, sentimos a tua presença, nos protegendo a cada dia. Deus amado, que nós possamos aprender a entregar as nossas famílias, os nossos anseios, nossas necessidades a Ti, Senhor. Vem nos socorrer nesse momento, socorre todas as famílias do mundo que estão passando por tantas dificuldades. Esteja consolando os corações daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que têm parentes adoentados, aqueles que estão com saudade dos seus parentes distantes por não poderem se aproximar nesses tempos. Senhor, que nós possamos ensinar nossos filhos a Te honrar e te engrandecer nesses tempos, que nós possamos colocar as nossas famílias nos Teus pés e esperar tão somente o socorro que vem do Senhor.
É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos agradecidos. Amém. Agora nós vamos continuar louvando a nosso Deus, né, através do Ministério de Louvor. Agora vamos para o nosso momento missionário com a nossa filha Débora, que vai contar um pouco da sua experiência no campo missionário. Boa noite, irmãos. Meu nome é Débora, para quem não me conhece, sou filha da irmã Ivani e hoje eu vim trazer um pequeno relato nesse momento missionário de hoje sobre a minha viagem ano passado, que foi realizada em setembro para o Oriente Médio. Então muitas pessoas ficaram sabendo, muitas pessoas estiveram comigo em oração, ofertando,
E hoje eu queria dar um pequeno retorno, apesar do tempo ser um pouco curto, sobre o que foi que a gente desenvolveu lá. Bem, essa viagem ela foi feita através dos Voluntários Sem Fronteiras, que é um projeto da Junta de Missões Mundiais, que visa captar e enviar esses voluntários das mais diversas áreas profissionais para atuar lá no campo. Então, o país onde a gente esteve, ele tem cerca de 9,5 milhões de habitantes e entre eles 92% são muçulmanos sunitas. Nesse mesmo país, a gente encontra o maior campo de refugiados sírios do mundo. Então, o nosso foco era o trabalho com os refugiados. Como foi que a gente desenvolveu esses trabalhos? Esse projeto, ele atende cerca de 40 famílias sírias, refugiados sírios, que são cadastrados pela ONU. Então, quando uma família ela deseja participar das atividades junto com os trabalhadores locais, eles chegam até esse lugar e levam um documento que é feito pela ONU, que é o cadastramento dessa família, certo? Então, as próprias famílias de refugiados procuram esse tipo de atendimento. Eles atendem cerca de 40 famílias, como eu falei, e nós estivemos ali, fizemos trabalho com as mulheres, com aulas de crochê, aulas de bijuteria, decopagem, tivemos aula de violão. Também é realizado nesse lugar aulas de taekwondo, que inclusive o professor é fruto desse trabalho. Então era um muçulmano que se converteu, então ele hoje soma com os trabalhadores locais. Inclusive a mãe dele, que também é fruto desse trabalho, é uma das maiores evangelistas do local. Então muitas pessoas, muitos refugiados e muçulmanos têm tido um encontro com Cristo através do discipulado dela. Também desenvolvemos o trabalho com as crianças. As crianças de lá elas são muito carentes, então quando a pessoa diz que não tem vocação, não sabe o que fazer, a profissão não funciona no campo, se você souber abraçar uma criança, você vai ser muito útil. Nas atividades com as crianças, a gente teve brincadeiras, contação de história, desenvolvemos atividade esportiva, que na verdade foi só o futebol, e algumas atividades recreativas em geral. Nas atividades da saúde, nós tivemos a fluoretação dentária, distribuímos as medicações que eram prescritas nos atendimentos médicos, né, que foi mais a área que eu atuei lá. Atendemos cerca de 357 pessoas e para mim foi assim, sem palavras para explicar, porque quem me conhece sabe que foi a realização do meu sonho ter participado dessa viagem, porque o preparo foi até bem extenso, né? Eu escolhi a medicina justamente para poder atuar no campo missionário. E a residência que eu tenho feito hoje é de medicina de família e comunidade. Então ela me serviu muito no campo e eu fiquei assim encantada por poder atender a família inteira de refugiados. Atendia desde o avô, a mãe, as 7 crianças da família. E foi incrível para mim, foi a cereja do bolo. Desses atendimentos, um que eu até cheguei a compartilhar com os irmãos aqui no Brasil no período da viagem, teve de uma criancinha de 2, 3 anos de idade que tinha sofrido uma queimadura extensa nas costas e pegava as pernas, que tinha uma cicatriz muito grosseira. E para melhorar essa cicatrização, a mãe precisava usar um tipo de pomada específica que era muito cara. Se eu não me engano, custava cerca de 18 dinares, que aqui o dinar ele vale R$6. Então, 18 vezes 6 é um valor muito alto, que ela precisava usar ainda 2 por mês e precisaria usar por muito tempo. Então, a gente ficou muito comovido com aquilo. Nossa reserva pro valor das medicações não iria bater aquilo, a gente não iria conseguir comprar aquelas pomadas. E aí a gente lançou a proposta aqui para o Brasil para a gente levantar esse valor para comprar essas pomadas. E com a ajuda dos irmãos, de muita gente do Brasil inteiro, a gente conseguiu deixar essa criancinha com mais de 1 ano de tratamento. Isso foi muito maravilhoso, porque mostra como Deus ele providencia, né? Ele é o Deus do dono do ouro e da prata e ele não iria deixar a gente na mão nessas horas. E como fruto da nossa viagem ainda, cerca de 30 famílias solicitaram visita
visitas domiciliares, através daquele fluxo que eu falei inicialmente, com o cadastro da ONU, e eles chegaram com vontade de ser visitados. Essas visitas elas são feitas por vários missionários locais, não só os da junta, mas semanalmente eles vão às casas dessas pessoas e nós também tivemos a oportunidade de ir. Para mim também foi um momento muito legal a gente entrar na casa e conhecer mais de pertinho a cultura, conhecer as histórias também das pessoas que estão ali e que deixaram outros familiares na Síria, no meio da guerra, e não tem nenhuma notícia se esses familiares estão bem ou não. É isso, gente. Apesar do tempo curtinho, eu espero que tenha dado para ter um pouco da noção do projeto que foi feito e que está sendo realizado, que os irmãos estejam lembrando de orar pelo projeto Esperança aos Refugiados e também pelos sírios, pelos refugiados que estão lá nesses campos, nesse contexto de pandemia, que todos nós temos que ter um cuidado, e eles também, apesar de ter um acesso muito mais reduzido à saúde e à higiene do que nós temos aqui. Como nós sabemos, existem várias formas de fazer missões, mas o nosso dever é nos envolver, independente de que forma seja. Então, estejam orando, estejam doando, convido até os irmãos para orarem por mim novamente esse ano, pretendo estar lá. A viagem ainda está de pé, apesar de todo o contexto mundial que estamos vivendo. E também convido você que deseja ir, também pode conversar comigo, que eu posso dar mais detalhes. Para participar de qualquer caravana dos Voluntários Sem Fronteiras, você pode se inscrever, se cadastrar pelo site da Junta ou pelo e-mail voluntários@jtmm.org.br. Todo ano sai calendários de viagens que são realizados para vários lugares do mundo, com várias áreas, vários focos, e você pode estar também participando. Não fique de fora do que Deus tem feito no mundo. Bom, você viu aí esse testemunho maravilhoso da nossa irmã Débora, filha de Ivani, uma missionária que tem um coração disposto a levar, a contribuir com a pregação do Evangelho dentro do seu tom, do seu talento que Deus lhe deu. Isso é maravilhoso. Então eu quero aproveitar o testemunho da experiência que Débora teve no campo missionário para fazer e te dar algumas informações. Preste atenção. Meus amados irmãos, eu passo para, em primeiro lugar, agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor, porque Deus tem sido maravilhoso para com o seu povo. E através dessa bênção que Deus tem dado ao seu povo, nós podemos, e como batistas no Brasil e no mundo todo, nós podemos pregar o Evangelho. É maravilhoso saber que podemos pregar no nosso bairro, em nossa cidade, mas podemos pregar aonde nós não podemos ir. Os batistas do mundo e os batistas brasileiros têm uma junta de missões muito atuante. Todos os domingos temos mostrado material e mostrado homens e mulheres que estão Brasil afora, mundo afora, pregando o Evangelho. Semana passada houve uma live e houve uma promoção de missões mundiais. Alguns dados foram passados. Meus queridos, prestem atenção nisso. Quando o dólar era R$1 e pouco, nós tínhamos em torno de 600 missionários enviados para fora do Brasil. O dólar hoje está quase R$6. Os batistas sustentam e mantêm mais de 2.000 missionários fora da nossa nação. Vivemos um tempo de dificuldade, mas nós temos um compromisso com a obra do Senhor. E eu me sinto orgulhoso no sentido de, como pastor, satisfeito e glorifico a Deus todos os dias pela sua vida. Porque você, meu querido, tem a consciência do seu compromisso com a obra do Senhor. Sabemos que podemos fazer missões orando, arregimentando, que é divulgando, indo e contribuindo. E todos esses elementos são importantes praticarmos. Mas eu queria te dizer como é bom podermos contribuir para o avanço da obra missionária. Os batistas têm na sua junta missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, e nós somos parte desse projeto. Os batistas têm talvez uma das denominações que mais tem ações nessa área. Não digo isso com vaidade,
Digo isso para a glória de Deus. Basta pesquisar. E você é parte desse projeto. Por isso eu quero te incentivar em Cristo Jesus a continuar. Ligue para a igreja, fale com a secretária, com a tesoureira. Não deixe de dar o seu dízimo de missões, a sua contribuição missionária, sua oferta de missões, na verdade, para que os missionários possam continuar a divulgar um único nome que pode mudar a história dos homens e da terra. O nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te sustente. Deus abençoe e use a Igreja Batista Betel para esse propósito. Nós estamos numa campanha de oração. Isto foi um ponto que foi colocado nesses dias para a nossa nova campanha. Vamos orar. Eu convido você, eu convoco a Igreja Batista Betel para orar. Orar por missões. Orar pelos missionários. Orar porque Deus não está em crise. O mundo está em crise. Deus não está em crise. E Deus usa a sua igreja. E Deus abençoa a sua igreja para proclamar o Evangelho sobre a terra. Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus te use. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Todo ser que respira, louve ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Então nós que também respiramos, vamos louvar o Senhor. Quão grande és tu.
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, quão grande és tu, quão grande és tu, digno de louvor. Meus queridos irmãos, nessa noite nós temos um convidado muito especial. O pastor Alaná estará trazendo a mensagem no nosso quarto culto do mês de maio, o mês da família. O ministério dessa igreja, o ministério da família, toda a Igreja Batista Betel está orando pelas famílias. E por isso eu te convoco para estar conosco nessa campanha de oração pelas famílias. E nesta noite, o pastor Alaná, presidente da Segunda Igreja Batista, um homem de Deus, muito conhecido desta igreja, trará a mensagem do Senhor aos nossos corações. Deus te use, pastor Alaná, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Meus amados irmãos, queridos da Igreja Batista Betel, morrendo, troncho de saudade desse povo que eu amo tanto. Nosso abraço carinhoso, nosso cheiro, dizer que essa igreja é muito especial para nós. É chover no molhado, porque realmente é. E mais ainda, né, sendo pastoreada por esse homem de Deus, pastor Moab, a Decleide, Deus abençoe a sua esposa, Deus abençoe toda a sua família. E nós louvamos a Deus porque nesse mês da família, mais uma vez estamos aqui para trazer um assunto tão importante e tão pertinente à vida dessa amada igreja. Foi com muita alegria que eu recebi o contato do Ministério de Casais de Famílias da igreja, através do irmão Jetro e a irmã Samela, esse casal precioso, que nos convidou para que fizéssemos esta pregação com esse tema. Olha aí o tema aí que está na sua tela. Igreja em casa, família aos pés do Senhor. 7 verdades sobre os efeitos da oração na família. Esse é o tema, está vendo aí? 7 verdades sobre os efeitos da oração da família. E nós vamos passear durante essa noite essas 7 verdades, rogando a Deus que o Espírito Santo de Deus possa nos trazer a sua devida iluminação para entendermos, compreendermos sua palavra. E que Ele possa de maneira real falar aos corações das famílias, dos casais, dos solteiros, enfim, porque é um assunto pertinente não só para casais, mas para todo crente. Oração. E o texto que nós vamos usar como base se encontra em Gênesis, olha aí, esse casal bonitinho que eu coloquei na foto, né? Ela com a Bíblia na mão. Gênesis 3, verso 8 e 9. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Senhor bendito, rogamos que a tua intervenção seja sobre as vidas que nos assistem nessa hora. Onde estiverem e com o coração propenso ou decidido a fazer isso ou aquilo, que o Senhor haja, fale, desmonte, ó Deus, aquilo que vai trazer dor, tristeza e ruína. E a tua graça adentre a cada coração, a cada família, a cada casal nesta noite. Fala-nos. Esta é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, falar de oração é sempre muito importante. E em tempos de pandemia, oh, como é importante. É interessante que meses atrás da pandemia, a gente dizia: meu Deus, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo nem para me coçar. Eu queria que o dia tivesse 25 horas, 28 horas, porque não dá tempo de tanta coisa que eu tenho que fazer. E quando se tratava de você parar para ter um momento com Deus, ou um momento com Deus com sua família, o problema é tempo. O problema é reunir todo mundo, porque quando está saindo, está chegando, ou está dormindo, ou está descansando, ou está almoçando, e não tem como a gente se encontrar. Aí vem essa pandemia e obriga você a ficar parado dentro de casa, e a oportunidade que Deus lhe dá para você desfrutar da presença dEle
e desfrutar das pessoas que você mais ama. Quem é? Sua família. E eu queria juntar esses dois lados essa noite para nós trazermos o assunto que é justamente esse: igreja e casa, famílias aos pés do Senhor. 7 verdades sobre os efeitos da oração da família. Primeira coisa que nós precisamos entender, claramente, é que todo crente sabe o que significa oração. Sabem responder de maneira unânime o que é oração. Todo mundo vai dizer o quê? Ah, pastor, é falar com Deus. Oração é bem diferente de reza ou de citações de palavras mágicas, como fazia o Aladim nos contos da meia-noite. Abre-te, sabia? Aquelas palavras faziam com que as coisas aconteciam. Nós aprendemos que a oração tem um significado mais profundo para aqueles que servem a Deus. Mas, no entanto, se suas orações têm um desses sintomas, cuidado, você pode estar morrendo ou defiando espiritualmente. Quais são os sintomas? Eu escolhi 6 sintomas, tem mais, mas eu escolhi 6 sintomas. Como tem os sintomas da Covid-19, né? Os sintomas de que a sua vida espiritual está defiando, morrendo, é primeiro, se o seu momento de oração se resume apenas na igreja. Quando o pastor, o dirigente diz, vamos ficar de pé, vamos orar. Segundo, se sua oração faz parte de um programa religioso, que tal hora, tal dia, tal, e dizer aquelas mesmas coisas dentro de um programa, de uma receita pré-formulada. Terceiro, se a sua oração faz parte, se sua oração só consiste em pedir, só pedir, Senhor, abençoa, 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 e faz isso, faz isso, só pedir, só pedir. Quarto, se a sua oração tem o mesmo conteúdo, as mesmas coisas, os mesmos assuntos, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa a igreja, abençoa o pastor, parece, se você gravasse e desse o play, repetia toda hora que você quisesse para Deus ouvir, porque parece algo mecânico, não parece oração, parece uma reza. 5, se a sua oração só acontece em dias de tribulações, quando o bicho está pegando, quando a peia está suando, aí você corre aos pés do Senhor e começa a orar porque está passando por dificuldades. 6, se a sua oração acontece quando você tem tempo, e você se lembra, tem tempo, então eu vou orar porque eu tenho tempo. Então são sintomas que acendem a luz amarela para que você tome muito cuidado. Mas no texto o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que Deus, todos os dias, na viração do dia, tinha aquele encontro com o casal, com a família, Adão e Eva. Todos os dias ele se encontrava. E naquele dia, ele chegou no jardim e não encontrou Adão e Eva. Estavam escondidos. Algo estava errado. E Deus, como sempre fazia todas as tardes, procurou e disse, e Adão tinha se escondido junto com sua mulher, e Deus faz uma pergunta que chega até mim e até você. Onde estás? Mas eu queria, esta noite, falar pelo menos de 7 efeitos da oração na família. Pois vamos então ao primeiro. Olha aí na sua tela, por favor. A oração, o quê? Fortalece o relacionamento conjugal, ensinando a depender de Deus. A oração fortalece o relacionamento conjugal, ensinando a depender de Deus. A oração é demonstração que somos dependentes de Deus. Quando eu oro, eu estou revelando quanto eu sou dependente e preciso de Deus. Quanto menos eu oro, eu estou exatamente dizendo quanto autossuficiente e independente de Deus que sou. Buscar-me-eis
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, disse o profeta Jeremias. Deus é que fortalece, é que une, é que derrama amor em nossos corações, no nosso casamento, na nossa família, um para com os outros. Por isso, depender dele e orar por isso é fundamental, porque ele é o maior interessado na felicidade e no bem-estar da nossa família. Então, somos nós mesmos sabedores de que a oração fortalece a nossa relação um com os outros e com Deus na família. Número 2, olha aí, o segundo efeito, olha aí na sua tela. A oração fortalece a vida espiritual contra os inimigos da felicidade conjugal. Meus amados irmãos, a modernidade decidiu enfraquecer a família. Acha que a família é opcional. Tem gente que tem família, tem gente que não tem, nem por isso deixou de viver e não morreu e está tudo bem. Então, para que essa ênfase na família, né? Então, hoje a nossa sociedade paga um preço porque a família deixou de ser a célula-mãe da sociedade. Não é mais o que a importância onde se forma os caráteres dos filhos, das pessoas, para serem adultos, sadios e responsáveis, cidadãos. O mundo jaz do maligno. A palavra de Deus diz que o mundo conspira contra a vontade de Deus. E ele não tem interesse que a família seja fortalecida. Segundo, o diabo, o inimigo número 1 de nossas almas, é inimigo número 1 da família, do seu casamento, do seu bem-estar familiar. Porque ele sabe que se atacar a família, ele destrói vidas por inteiro. E terceiro, o meu eu carnal, ou a minha natureza pecaminosa, meu orgulho, tem sido o entrave da felicidade da minha família. O que Jesus quis nos ensinar quando ele fala sobre orar para não cair em tentação? Você lembra? Oreis para que não entreis em tentação. Na verdade, complete, o espírito está, mas a carne é fraca. Então a oração fortalece. E nós temos esses 3 inimigos, que é o meu eu, minha carne, minha natureza pecaminosa, o diabo e o mundo. A oração fortalece a minha vida espiritual e me ajudará a vencer esses inimigos. Então nós já vimos 2 efeitos. Vamos para o terceiro efeito. Olha aí na sua tela o terceiro efeito. A oração melhora nossa relação com Deus e com os membros da minha família. Como assim, pastor? O que é que a oração tem a ver com isso? Raciocine comigo. Existe uma frase muito comum nas redes sociais que diz: ora que melhora. A nossa aproximação com Deus nos aproxima um dos outros. Eu faço essa analogia com uma roda de bicicleta. Sim, ela tem a jante e tem os raios. Aqueles raios, na medida que ele vai para o centro, eles estão próximos um dos outros. Mas na medida que ele se afasta do centro, eles estão longe um dos outros. Vamos fazer essa analogia dizendo que o centro é Deus e os raios somos nós, as pessoas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos do próximo. É importante que nós entendamos que a nossa vida com Deus passa num bom relacionamento com o próximo. E se tratando da família, Deus tem o maior interesse com que isso aconteça. Na oração, Deus trata de tristezas, de frustração, de feridas, de raivas, de chateações, de estresse. A oração nos melhora como pessoa e como servos de Deus. Jesus disse: vinde a mim, complete, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos alivio. Terminou o versículo? Não. O ensinamento que ele convida não é só para que ele nos alivie, mas ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade e a mansidão são elementos fortalecedores de qualquer tipo de relacionamento. Quando nós somos humildes, quando nós somos mansos, as pessoas se aproximam com facilidade da gente e nós nos aproximamos dos outros. A oração nos torna mais domesticados, mais dóceis, menos violentos, mais pacíficos. Quarto efeito da oração. Olha aí na sua tela, por favor. Olha aí.
A oração ensina que a verdadeira felicidade conjugal consiste em amar mais a Deus do que meu cônjuge ou minha família. Eita, pastor, agora o negócio complicou. Mas eu vou explicar. A oração, ela me ensina a amar mais a Deus do que até mesmo a minha própria família ou os membros da minha família. A oração, ela nos leva, ela nos encaminha para uma intimidade com Deus. Quando nós criamos ídolos e amamos ou adoramos, estamos construindo a nossa própria ruína e desgraça. E não necessariamente ídolos, imagens, como tem na Igreja Católica. Às vezes nós construímos essas imagens e ídolos dentro da nossa casa com os nossos familiares. Um cônjuge, um filho, uma filha, nosso pai, a nossa mãe, um irmão, uma irmã, um avô, uma avó, uma tia, uma neta, um neto. E esses são, na verdade, pessoas que começam a substituir o lugar de Deus na minha vida. Mas não podemos esquecer que na oração eu aprendo de que devo amar o Senhor Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Não estou falando aqui de amor, de respeito ou de honra. Isso é que devemos ter por todos, e especialmente pela da nossa família. Mas vamos deixar bem claro que o centro da nossa família, que faz toda a diferença e que deve ser amado e adorado acima de todas as coisas, é Deus. O Evangelho narra a história de um jovem muito rico. Vocês lembram? Que saiu triste ao encontro de Jesus. Você sabe por quê? Ah, Senhor, dos mandamentos eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele e disse: Pois vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele saiu muito triste porque ele era muito rico. Ou seja, há pessoas que querem servir a Deus, que querem estar na presença de Deus, mas existem coisas que ele ama mais do que o próprio Deus. Está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. A melhor maneira de amar sua família, de amar seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, é amar a Deus acima de todas as coisas. E a oração me ensina isso. Quinto, olha aí o quinto slide na sua tela. A oração ensina que o romantismo não é o elemento essencial para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua família. Quando eu acredito que existe algo mais importante da minha família do que Deus, eu estou perdido e à beira de uma ruína. Existem muitas coisas importantes, claro, como o dinheiro. Como é que eu vou me manter se eu não tenho dinheiro, né? Saúde, uma casa, emprego, comunicação. Mas o fundamental, o essencial, não é nenhuma dessas coisas, nem tampouco o romantismo. Há pessoas que dizem que sua família, que seu casamento é um poço de infelicidade, porque ele não é romântico, ela não é romântica. Meu irmão, minha irmã, na oração eu aprendo que o que é determinante, fundamental e essencial não é nenhuma dessas coisas. Mas a doce presença de Jesus na minha família, na sua família. Deus é que faz a diferença. Tudo pode faltar, menos a presença de Deus. Ele é o esteio, é Ele a base, é Ele o fundamento, é Ele a rocha que nossa família está construída. A demonstração de afetividade, de romantismo, é muito bom e importante e deve ser cultivada. Não significa que é algo desprezível, não, mas não é o essencial. Deus é o esteio, Deus é a coluna forte, Deus é o nosso abrigo, Deus é a essência de todas as coisas. Se eu acreditar que por falta de romantismo, ou de dinheiro, ou de saúde, a minha família é um antro de infelicidade, eu estou desprezando a presença de Deus no meio da minha família. Ele pode não ser romântico, mas ele pode aprender.
Podemos não ter dinheiro hoje, mas amanhã podemos ter. Podemos não ter saúde hoje, mas amanhã podemos ter. São coisas, meus amados, que são importantes, mas não é essencial e fundamental. Mas abrir mão da presença de Deus e achar que Deus é só uma questão de religião é o suicídio familiar. É praticar a morte da família. O essencial, o fundamental para estabilizar a felicidade de seu lado, de sua família, não é nenhuma das coisas materiais que você ou os membros da sua família pode fazer, mas a presença de Deus no meio dela. Sexto, olha aí. Sexto, a oração nos capacita a ver o outro como Deus vê. Como assim, pastor? Quando nós desenvolvemos a prática, o costume de orar, tudo começa a acontecer. As maravilhas de Deus, os milagres de Deus começam a acontecer dentro de mim mesmo. É o primeiro lugar que começa a acontecer. Às vezes eu estou orando por uma situação, por uma dificuldade, por um problema, mas Deus começa já a operar o milagre, não lá no problema, não naquela dificuldade, mas no meu coração, na minha alma. Deus começa a operar em mim mesmo. Deus começa a operar dentro de você mesmo. Deus começa a agir da mesma maneira que só Ele sabe agir. Então, eu começo a perceber quem realmente eu sou. Deus começa a me mostrar a minha insuficiência, as minhas limitações, as minhas falhas, com o pecador, quão equivocado eu sou. E aí, eu olho para o outro já diferente. Eu não olho para o outro como se eu fosse superior. O meu coração começa a abrigar graça, porque Deus me trata com graça. O meu coração começa a se encher de misericórdia, porque Deus me trata com misericórdia. Eu começo a ver o outro com paciência, com longanimidade, com benignidade. Porque a oração faz isso na minha vida. A minha comunhão com Deus, através da oração, começa a me proporcionar isso. E aí eu começo a ser mais paciente com as pessoas da minha casa. É incrível, porque eu sou tolerante, paciente com as pessoas lá de fora, mas de dentro de casa eu não tenho paciência não. Eu brigo, eu explodo, eu me estresso mesmo. Como se essas pessoas não fossem humanas. E é as pessoas que eu mais amo. São as pessoas que mais amam você. Mas eu não consigo ter tanta paciência como as pessoas lá de fora. Devia ser o contrário. Porque essas pessoas são do meu ambiente familiar, do qual Deus me deu a responsabilidade de amá-las e cuidá-las, estão perto de mim. Veja que a maioria das pessoas são realmente brandas, tolerantes, pacientes com o de fora, mas rigorosos, cheios de justiça, de ira, como os da sua própria casa, implacáveis, exigentes. Será que esses familiares são extra-humanos? Não são humanos como eu e você? Na oração, eu começo a ver isso. Eu começo a perceber essa verdade. Lembra o que Jesus disse sobre a trave e o argueiro no olho? Antes de tu ver o argueiro no olho do teu irmão, tira primeiro a tua trave. Nós temos nossas dificuldades. Talvez não seja a mesma do outro, mas são dificuldades. Mas o que eu acho mais duro, mais contundente, que é como se fosse um soco no fígado, é o que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Alguém que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua própria família, negou a fé e é pior que o infiel. É interessante que na oração eu aprendo a olhar o outro de maneira diferente, e principalmente o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Eu começo a ter outra visão, porque a oração me proporciona isso. Ao invés de você exigir, cobrar, criticar, se coloca aos pés do Senhor.
Porque talvez você não tenha as falhas, dificuldades que aquela pessoa tem, mas você tem as suas. E por último, sétimo efeito da oração, número 7, olha aí na sua tela. É um encontro onde o meu eu é colocado diante do Senhor. Eita! A oração nos faz submisso. Tempos gastos com o Senhor em oração nos ensina como Ele é Senhor e como eu preciso aprender a ser obediente e ser submisso à sua voz. A oração me coloca numa posição de dependência dEle. A oração, eu começo a compreender algumas coisas que são difíceis para qualquer mortal. É na oração que eu aprendo lições importantíssimas, que é muito difícil para mim, para você. Quais são, pastor? Esperar. Ah, meu Deus, chega a dar um comichão, uma urticária, uma coceira, uma agonia. Mas a oração me ensina a esperar. Segundo, confiar. Confiar em alguém além de mim mesmo, além da minha capacidade, além do que eu sou. Confiar em Deus. Terceiro, fé. Fé não é o pensamento positivo, é a capacidade de ver, de crer nas coisas que não se veem e das coisas que se esperam. Nas inefáveis, fabulosas, extraordinárias promessas de Deus. Na oração eu aprendo a coisa muito difícil. Sabe o que é? Que Deus tudo governa, mesmo o caos. O circo pegando fogo, o mundo de cabeça para baixo, a pandemia, gente morrendo, não tem lugar no hospital. E Deus está no absolutamente controle de todas as coisas. É na oração que eu aprendo isso. Eu aprendo também que Deus tudo governa, mas eu aprendo uma coisa muito importante, que é difícil para nós, seres humanos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é estabelecida. Os planos e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, contrariados. E por isso que Ele é Deus. A oração me impõe o meu verdadeiro lugar. Servo, inútil, falho, equivocado, desprezível, medíocre, pecador. Que pela graça e pela misericórdia de Deus, unicamente por isso, um dia serei e verei o meu Salvador e estarei para sempre com Ele. Observe que Jesus ora, reservava-se para orar, ficar a sós com o Pai. E isso nos ensina algumas coisas, e eu coloquei aqui pelo menos 6 coisas. Por que Jesus se recolheria para orar? Primeiro, olha a primeira lição. Se Jesus, que é Jesus, tinha seu momento de oração, imagine eu e você. Imagine nossa família. Segundo, a oração é mais do que um rito religioso. Que eu tenho que ir para o templo, fechar meus olhos, fazer um sinal, fazer um gesto, me prostrar, abrir os braços, botar meu rosto em terra. Mais do que isso. É um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Terceira lição. Nós aprendemos que oração não é só pedir. Só pedir que Deus abençoe, que Deus faça, que Deus cure, que Deus abra as portas, que Deus nos livre. Oração é mais do que isso. É relacionar-se, é render graças, é adorá-lo, é dizer o quanto é pecador e que necessita da sua graça e misericórdia. Oração independe das circunstâncias. Não é porque tudo está ruim é que eu vou orar. É porque as coisas estão difíceis, eu preciso orar mais. Se essa é a única maneira de você orar, benditas são as lutas, as dificuldades, as aflições sobre a sua vida e a vida da sua família. Porque se essa é a única maneira, não faça com que isso seja a única maneira. Oração é mais do que palavras bonitas, rabuscadas, de um bom português, cheio de expressões, sabendo o que está dizendo. É conversar com Deus, é abrir o coração. Oração é ter o prazer de simplesmente ter aquele momento de intimidade a sós com Deus.
Por isso, em tempos de pandemia, família em casa, igreja está em casa, família aos pés do Senhor. E nós vimos aqui 7 efeitos da oração na vida da família. E por que ela é tão importante na vida da família. O nosso desejo é o que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Tenha cada dia misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Um grande abraço e espero, em breve, poder nos vermos e pessoalmente poder nos abraçarmos, desfrutarmos da presença carinhosa, amorosa dessa igreja tão especial, a Igreja Batista Betel. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Depois dessa linda mensagem, eu convido você a orarmos, a agradecermos a Deus e vamos nos despedir. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado pela mensagem que o Senhor trouxe através do teu servo. Que ela alcance cada coração nesta noite. Que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. E que vidas sejam restauradas, famílias sejam tocadas. Senhor, que o teu nome seja glorificado. Obrigado pelo consolo que a tua palavra traz aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Alaná por nos prestigiar e trazer essa palavra tão maravilhosa. Quero também agradecer você por estar conosco até esse momento. Deus abençoe. Quero desejar a você e sua família uma ótima semana. Deus esteja operando, agindo sobre sua vida, através de você, em você. Que a mão boa do Senhor esteja. Não perca a esperança. Deus está agindo. Apenas ore e creia e descanse em seus braços. Tá bom? Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a consolação do Espírito esteja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e a todos.